Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês. Desculpem esse aviso em cima da hora. Obrigado por todos que estão nos assistindo. A primeira mensagem que eu gostaria de passar hoje é um agradecimento especial à torcida do Vasco, que lotou o Maracanã essas 2 vezes, encheu todos os estádios que a gente jogou fora. Hoje o Vasco é um clube privilegiado que em qualquer lugar do Brasil a gente consegue encher os estádios. A gente acaba com todos os ingressos de visitantes quando a gente está fora. Então, muito obrigado à torcida vascaína. E sem a torcida a gente não estaria onde está. E essa mesma torcida, eu queria pedir desculpas pela não classificação à final do Campeonato Carioca. Era um dos nossos objetivos esse ano. Infelizmente não deu certo, por diversos motivos. Mas a gente fez excelentes jogos, como vocês puderam ver, no Campeonato Carioca. E assim como a gente não se deixou levar pelos elogios quando eles aconteceram, a gente não está se deixando abater pelas críticas. Nós estamos criticando internamente bastante, nos criticando, e vamos fazer de tudo para melhorar o mais rápido possível. E a gente entende que variação acontece, todo time no mundo ele varia um pouco, infelizmente a gente variou num momento que não deveria, mas acontece. A gente confia muito no nosso elenco, o nosso elenco ele é muito unido, ele está muito realmente brigando junto, e isso é o mais importante de tudo. Eu converso com os jogadores, eu sempre pergunto, vocês estão unidos? É isso que importa pra gente. O elenco estando unido, a gente confia 100% na comissão técnica. Nós temos um dos melhores técnicos do Brasil, talvez da América do Sul, que briga por posições aí com os melhores técnicos, inclusive que estão na Europa, no Oriente Médio. Então, mesmo com tudo isso, a gente não conseguiu esse objetivo de chegar na final, então minhas desculpas na torcida vascaína. E gostaria de agradecer e comunicar, como vocês já devem saber, o desligamento do diretor de futebol Alexandre Matos, um dos maiores diretores do Brasil, mas realmente houve uma quebra de confiança e sem confiança a gente não consegue seguir com o trabalho, infelizmente. A gente conversou hoje lá no CT e antes de abrir para vocês, para as perguntas, eu gostaria só de deixar claro que o nosso compromisso é 100% com o Vasco, compromisso com o trabalho, comprometimento, a gente vai se dedicar ao máximo, como sempre fez. Todos os nossos colaboradores estão com esse objetivo em mente, está todo mundo junto, a gente trabalha incansavelmente para o Vasco e a gente quer sim um Vasco mais forte e é isso que a gente está trabalhando para chegar lá. Obrigado. Lúcio, Wellington Campos, Super Rádio Tupi, queria te perguntar qual foi o motivo da demissão do Alexandre Matos? E aí, Dulu, obrigado pela pergunta. Acho que foi uma conjunção de fatores, mas o principal que eu posso citar aqui é realmente a quebra de confiança, como aconteceu. Foi exatamente isso que eu falei para ele hoje. Vocês acompanharam aí o que aconteceu, então a gente não precisa entrar em todos os detalhes. E a gente não vai citar mais detalhes até em respeito aos nossos processos, ao nosso compliance, ao nosso jurídico. E eu tenho certeza que o Alexandre ele entendeu. A gente tinha conversado ontem já por telefone e hoje a conversa foi pessoal. Então o principal motivo de fato foi a quebra de confiança. Lúcio, boa tarde, Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Queria saber de você o seguinte, o Paulo Brax quando saiu reclamando muito da autonomia que ele, quanto figura de executivo, não tinha. O Matos, por diversas vezes, deixou isso muito claro e em contato telefônico hoje comigo, garantiu, falou a mesma coisa. Olha, a gente não tem autonomia, pedi autonomia para os caras, ou me manda embora. E ele foi mandado embora. Esse processo vai mudar daqui para frente ou ele vai continuar assim? A empresa entende que é assim, o diretor executivo é uma peça que tem que ser subordinado a outras. Obrigado pela pergunta, Fábio. Primeiro que existe autonomia sim, tanto é que alguns jogadores que ele trouxe foi ele que indicou, então a autonomia é total. E é claro que a autonomia tem limites, né? Como no seu canal, algum parceiro seu querer chegar no seu canal e falar alguma coisa, você vai impor o limite. Então o que a gente precisa entender
Existe autonomia, existe um planejamento de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, que tem que ser obedecido. E o ativo mais valioso é o Vasco. Então hoje ninguém pode ter mais autonomia que o Vasco. O Vasco ele tem um comando que tem que ser obedecido, a gente tem regras, a gente tem compliance, e não foi por falta de comunicação, né? A gente falou muito sobre isso, sobre vazamento de informações, sobre planejamento, sobre como é que funciona o orçamento. E quando você chega perto do seu teto orçamentário, é natural que se exija um aprovamento adicional de orçamento. E é natural que isso demande um pouco mais de tempo, porque você precisa de aprovação dos membros do conselho. Mas a autonomia sempre existiu. Então, assim como em todas as outras áreas da SAF, a gente dá a responsabilidade, dá a autonomia, a gente tem um planejamento, como funciona, qual o orçamento, e vamos em frente. Boa tarde, Lúcio. Bruno Murito, do GE. Muito se falou nas últimas semanas sobre um desgaste interno do Matos com a comissão técnica, até mesmo com você. Eu queria que você explicasse, além do motivo que foram essa quebra, né, de confiança entre as partes, se foi realmente pelos vazamentos das informações e se houve mesmo uma reunião para ajustar a rota assim, nos últimos dias, para consertar talvez esses embates que tenham tido de o Matos preferiu um jogador, a comissão técnica preferiu outro, a empresa preferiu outro, se houve realmente isso tudo. Obrigado pela pergunta, Murito. Acho que é natural divergências acontecerem, né? Claro que sempre um vai querer um pouco aqui, outro ali. Eu acho que isso é parte do nosso trabalho, parte do nosso dia a dia. Eu não concordo com tudo de todas as áreas, a gente debate e várias vezes eu sou convencido do contrário. E a gente debate muito internamente com a 777, com o CRVG, e não tem esse problema. Porque isso é natural, qualquer empresa, né, você provavelmente na Globo, você tem algumas divergências, às vezes você cede, às vezes o outro cede, e é um poder de convencimento ali que a gente tem. Eu ouvi isso do desgaste também, e o Matos me ligou para falar sobre isso, e falou, já sentei com o Emiliano, com o Ramon, tá tudo resolvido. Eu falei, tá bom. Eu nem fui no CT para falar nada, porque ele me ligou e falou que estava tudo resolvido. Eu acho que teve essa reunião sim, e eles resolveram internamente. Também fez parte dessa quebra de confiança. Boa tarde, Gabriel Rodrigues Trivela. Eu queria perguntar, você falou que foram vários fatores, entre eles essa quebra de confiança, mas entre esses outros fatores, quais seriam? Teve alguma avaliação já do trabalho do Matos como diretor de futebol, as contratações feitas, o investimento feito, o futebol do Vasco até aqui nesse momento na temporada, isso pesou de alguma forma para a demissão do Matos? Novamente, o principal motivo foi a quebra de confiança, e aí dentro disso temos vários, vamos dizer assim, submotivos, mas acho que a gente não tem que ficar entrando em detalhe aqui, até por respeito ao Alexandre Matos, que é um grande profissional, e por respeito ao nosso compliance, ao nosso jurídico. Boa tarde, Lúcio, Matheus Guimarães do Lance. Eu vou te fazer uma pergunta bem simples e objetiva. Por que nos momentos, sobretudo de maior dificuldade do Vasco, os dirigentes, seja o Dom, o Yohannes, ou até mesmo o Josh, eles não se manifestam? Por que eu pergunto isso? O Vasco, quando foi comprado, se não me engano, se não me falha a memória, só o Josh Wander concedeu uma entrevista coletiva no momento da aquisição. Dom não deu nenhuma entrevista coletiva, e Yohannes também não. Qualquer outro dirigente da 777. Por que eles não se manifestam? Eu acho que essa é mais uma prova da autonomia. A gente tem a responsabilidade aqui, enquanto diretores, cada um com a sua área. Eu, como diretor, CEO, tenho responsabilidade no Vasco como um todo, mas exatamente acho que isso prova, mais uma vez, que a gente tem autonomia para trabalhar e a gente é cobrado também. Todos os dias a gente é cobrado por vários assuntos diferentes de cada área e a gente tem que dar resultados. E não só dar resultados, mas eu acho que o principal é a gente tem que respeitar o Vasco, tem que respeitar a empresa, respeitar o planejamento que a gente traçou em conjunto, e várias vezes a gente pode mudar esse planejamento, cada pessoa que entra contribui um pouco para essa mudança de planejamento, porque traz uma peça nova, mas a gente tem esse planejamento e tem comando. Então é isso que a gente tem que entender. De novo, ninguém pode se achar maior que o Vasco. Acho que esse é o principal recado que a gente tem aqui.
Lúcio, boa tarde. Eduardo Alves, da Vável Brasil. Os últimos 2 diretores do Vasco se despedem deixando o aspecto externo de que não conseguem ter tanta autonomia. Você falou um pouco sobre isso nas outras respostas. Eu queria entender como que vai ser para você no papel de gestor para poder atrair nomes competitivos para esse cargo no Vasco. Obrigado, boa pergunta. Primeiro que o Vasco por si só ele já atrai bons nomes, o tamanho do Vasco traz isso. Eu acho que poucos diretores não teriam desejo de trabalhar no Vasco. E de novo, a autonomia tem, né? E a autonomia ela vem com responsabilidade e com cobrança. Então é isso que acontece de vez em quando. E claro que cada um com a sua área, com o seu departamento, mas todos são cobrados por essa autonomia que a gente dá e que a 777 nos dá. Boa tarde, Lúcio. Alan Santos, do BTB Esportes. Falar um pouco sobre expectativa. Torcedor do ano passado e esse ano acaba enxergando o mesmo filme, né? Ano passado, o diretor de futebol falou que o Vasco estava pronto para a Série A do Brasileirão. E a gente viu que o Vasco teve que lutar até a última rodada. Esse ano, o Vasco flertou com a eliminação na Copa do Brasil, é eliminado novamente precocemente no Campeonato Carioca. E eu queria saber de você, o Vasco está preparado? O que o torcedor pode esperar desse Vasco para o Campeonato Brasileiro, para a sequência aí da temporada 2024? Obrigado pela pergunta. O Vasco ele não foi, ele só não se classificou para a final, ele não saiu precocemente do campeonato, né? E claro que, como eu falei antes, o time ele tem variação, qualquer time no mundo tem variação. Infelizmente a gente variou num momento que não deveria, mas, de novo, assim como a gente não se deixou contagiar pelos elogios quando o time estava jogando muito bem, a gente sabia, cara, isso daqui também é uma variação um pouco para cima, agora uma variação para baixo, é natural, e a gente não vai se desesperar por isso. Mas é claro que a gente está sempre conversando, eu converso com a comissão técnica mais ativamente agora, e sobre possíveis reforços, possíveis reformulações no time, mas a gente confia no elenco. O elenco que a gente tem hoje é muito bom, a gente confia nesse elenco de novo. A gente mostrou futebol, que todo mundo viu, que todo mundo elogiou muito. E eu tenho certeza que a gente vai melhorar em relação a esses últimos 3 jogos. Boa tarde, Lúcio. Thiago Carvalho, da Band. Você acabou de dizer que você confia no elenco, eu entendo isso. Acho que tudo em relação ao Alexandre Matos já foi falado, você já explicou o motivo da saída dele. Quero prospectar o futuro. Primeiro, se você já tem algum nome em relação para assumir esse cargo do Alexandre, já que o Alexandre está saindo do Vasco hoje. E depois que na coletiva que você deu pra gente no final do ano passado, depois do término do campeonato, você disse que o Vasco brigaria com outros clubes para contratações grandes, de jogadores em potencial para chegarem, serem titulares, etc. Não sei, minha avaliação pode estar diferente da sua ou errada ao seu ponto de vista, mas não vi o Vasco fazer isso. Um jogador que chegasse a ser um nível camisa 10, igual você já tem o Paia no seu time. O Vasco vai fazer isso nos próximos meses, no próximo mês, porque basicamente você tem a janela de abril, que é nacional, para reforçar esse time para o Campeonato Brasileiro. Você vê essa realidade? É possível isso? Em relação à primeira pergunta, se a gente tem nome, não, porque aconteceu realmente de forma muito rápida, né? O principal motivo aconteceu de forma muito rápida. A gente está falando aí de 2 dias, mas a gente já está conversando a partir de hoje com algumas pessoas e, novamente, com alguns interessados, porque o Vasco ele chama isso, o tamanho do Vasco chama isso, a torcida do Vasco chama isso. Em relação à competitividade do Vasco, eu reafirmo que a gente quer um Vasco mais competitivo e, novamente, a gente já está conversando com a comissão técnica para mais reforços e quer, sim, subir com a produtividade do Vasco. Tudo bom, Lúcio? Aline Nastari, TNT Esportes. A minha pergunta é mais ou menos nesse caminho. Em relação a novas contratações, na última entrevista coletiva do Ramon, o Ramon falou que gostaria de um meia e ele já sabia que meia era esse e ele já havia dito, já tinha conversado com vocês. É nesse meio que vocês estão trabalhando? Tem possibilidade desse jogador chegar? E ainda, se você puder falar sobre o orçamento, em tudo que vazou da sua conversa, enfim, com o Alexandre, tinha um ponto de que você estava brigando por um orçamento maior. De fato, isso aconteceu e tem a ver com a eliminação no Campeonato Carioca para pensar num elenco mais reforçado para a continuidade da temporada? Obrigada. Obrigado, Aline. Em relação ao orçamento, o que eu posso dizer é que hoje a gente está entre os 5 clubes que mais investiram nessa janela no Brasil. Então isso também é uma prova de que a gente está buscando a maior produtividade do Vasco.
Em relação a jogadores, né, e os meias especificamente, falei sim com o Ramon e com o Emiliano. A gente está trabalhando não só em uma opção, mas a gente está trabalhando em mais algumas opções. E a gente quer, novamente, reforçar o time, como ter que reforçar para formar um elenco, que a gente sabe que o nosso calendário no Brasil ele é muito complicado, então a gente tem que ter um elenco e não só um time. Oi, Lúcio, boa tarde. Ricardo Lai, TV Globo. Nessa sua projeção, na projeção do clube para essa temporada, Brasileirão, com tudo que aconteceu no ano passado, né, os fantasmas que ficam ainda, né, o torcedor não quer mais saber disso, de correr risco de rebaixamento, com esse elenco, né, dá para garantir assim, uma temporada sem sustos, uma temporada que dá para chegar numa vaga de Libertadores? Como é que você projeta o Vasco no Campeonato Brasileiro especificamente? Obrigado, Ricardo. Muito boa pergunta. Cara, no futebol a gente nunca pode prometer nada especificamente, mas o que a gente pode reafirmar que é o nosso compromisso para o Vasco ser mais competitivo, sim. É isso que a gente busca. A gente vai fazer os esforços, como eu falei, estamos entre os 5 que mais investiram nessa janela. Isso já demonstra o nosso apetite para que o Vasco venha forte. E a tomada de decisão, desde o final do ano passado, está acontecendo de forma mais ágil. E é justamente por isso que a gente não quer ressuscitar esses fantasmas. Então a gente tem que tomar as decisões de forma mais rápida, corrigir o rumo, assim que a gente identifica o problema, e seguir em frente. Lúcio, agora a gente vai para as perguntas online de quem ainda não conseguiu chegar. Começando pelo Joel Silva, do Atenção Vascaínos. Olá, Lúcio, está me ouvindo? Ouço sim. Opa, beleza. Boa tarde para você e para todos que estão presentes. Lúcio, o Alexandre Matos, quando ele foi contratado, houve até por parte da torcida muita euforia, até porque ele é um dirigente consagrado no futebol brasileiro. De alguma forma, houve algum arrependimento pelo trabalho que não foi apresentado no Vasco? E, aproveitando também, eu queria saber de você o seguinte: você, na última coletiva, prometeu que o Vasco iria ser agressivo no mercado, iria brigar com os grandes clubes, e isso, de certa forma, não aconteceu. Você acredita que isso também aumentou a expectativa no trabalho do Alexandre Matos? E, aproveitando também uma situação em relação à diretoria de marketing, uma diretoria do comercial, o Vasco está até agora sem patrocinador master, o plano de sócio ele não emplacou, saiu recentemente uma notícia de que o Vasco, inclusive, está atrás dos rivais Fluminense, Flamengo e Botafogo em número de sócios. Queria saber o panorama, não só em relação ao departamento de futebol, mas também de outras áreas da SAF. Obrigado. Obrigado, Joel. Em relação ao Alexandre, todos nós ficamos contentes quando ele veio para o Vasco. Acho que ninguém precisa dizer o tamanho do Alexandre no mercado. Sobre ser agressivo no mercado, a gente está entre os 5 que mais investiram nessa janela. Então, isso mostra a nossa agressividade no mercado. A gente está, sim, sendo agressivo. Em relação à diretoria comercial e ao patrocinador master, a gente confia, a gente está trabalhando com o nosso time comercial, aqui no Brasil a gente confia 100% neles. A gente está tendo todo o apoio que a gente precisa do comercial da 777. Então, muitos assuntos eles estão apoiando, sim. Falando diretamente com empresas, falando com possíveis patrocinadores, e o nosso time comercial aqui também. Então hoje, felizmente, a gente está numa posição diferente, que a gente não precisa correr para fechar o primeiro patrocinador que bate a nossa porta. Então a gente consegue analisar com cuidado, conversar com outras empresas, com diferentes empresas, diferentes ramos de negócio, e a gente quer escolher o melhor para o Vasco. Então hoje a gente está nessa posição que a gente consegue fazer isso, felizmente. É claro que se a gente tivesse em outra situação, com certeza já teria um patrocinador, mas não é esse caso. Felizmente a gente consegue tentar pegar o que for melhor para o Vasco, para a marca do Vasco como um todo. Agora o Bruno Braz, do UOL. Boa tarde, Lúcio. Me ouve? Ouço sim. Lúcio, pegando um pouco carona aí que o João falou, além da questão do Vasco estar sem um diretor comercial desde novembro, tiveram outras trocas na diretoria da SAF do Vasco.
ao longo desse processo em vários setores. E aí, indo mais para o departamento de futebol, também no cargo de treinador, no cargo de diretor de futebol. Quando a SAF chega no Vasco, foi prometido profissionalismo. E até agora, se vê, foram muitas trocas. E até, assim, falando pela parte da imprensa, mas eu sei que muito torcedor também pensa desse jeito, como há um pouco de falta de comunicação, né, para ficar mais claro. E aí, além de tudo isso, a gente vê notícias internacionais de supostos problemas financeiros da companhia, da 7777, em relação à liquidez financeira, enfim, um monte de questões envolvendo a possível compra do Everton. Então, o torcedor fica preocupado porque está passando uma imagem, talvez, de um processo um pouco confuso, tanto na Vasco SAF quanto na 777. E só para emendar, na sua coletiva em dezembro, nesse mesmo local, se não me engano, estou até aqui aberta, você diz assim, os jogadores que chegarão serão do tamanho do Vasco. Queremos brigar na parte de cima da tabela. Você concorda? Você acha que os jogadores que chegaram são do tamanho do Vasco até agora? E você ainda crê que o Vasco vai brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Em relação à agressividade do mercado, é isso que a gente fala. Nós estamos entre os 5 clubes que mais investiram nessa janela. Isso já mostra a nossa agressividade no mercado e mostra que o Vasco está entre os 5 maiores do Brasil. Então a gente tem sim orçamento para estar entre os 5 maiores do Brasil hoje, contratar entre os 5 maiores do Brasil. Esse é o nosso orçamento. Parte de contratação ou não contratação, isso cabe ao diretor de futebol, né? Mais uma vez a autonomia aqui na mesa. E claro que a gente cobra, claro que a gente conversa. E novamente, algumas contratações foram muito boas, a gente confia no elenco que a gente tem hoje. E claro que a gente vai sempre brigar para reforçar esse elenco, para a gente ser mais competitivo, como a gente falou no ano passado, no final do ano passado. Em relação ao comercial, né, ao turnover, acho que isso é comum numa empresa, principalmente quando a gente está falando que a gente saiu de uma realidade de um clube associativo e de um dia para o outro a gente se transformou numa empresa SA. Essa mudança de cultura muito brusca, isso acontece em qualquer empresa que é adquirida por outra e que vem com uma nova cultura, o turnover ele aumenta. Né? Muita gente se adapta e muita gente não se adapta. Isso é natural em qualquer mercado do mundo, né? E não só no futebol, qualquer indústria do mercado. Então isso é natural, a gente sabia que isso ia acontecer e aconteceu. Né? Então a gente basicamente tem os ciclos curtos, agora a gente está entrando num ciclo médio e mais para frente a gente vai amadurecer mais e entrar no ciclo longo. Isso é natural, em qualquer empresa acontece. Agora o Arthur da ESPN. Boa tarde, Lúcio. Então, Lúcio, o Matos, numa das coletivas recentes dele, ele comentou, né, sobre os processos de contratação que os torcedores questionavam em relação à demora. Ele meio que disse que essa era uma questão interna e tudo mais. Eu queria saber, assim, né, o que você achou desse tipo de crítica feita pelo Matos, né? E se você acha que, de alguma forma, tem como melhorar esse processo de comunicação com a 777 para ele ser ajustado, né? Para agilizar em relação às negociações. Queria até tirar uma dúvida também, sem o Matos, você que vai tocar diretamente as negociações, você junto com a comissão técnica, e também, se me permite uma última pergunta, em relação ao planejamento. O Vasco vai ficar um período sem jogos, e assim, como é que o Vasco pretende aproveitar isso? Existe a ideia de realizar amistosos, já tem possíveis rivais, existe também a ideia de talvez fazer uma intertemporada, assim, aproveitar para fazer alguma viagem para algum outro lugar, também para fechar o elenco. Queria saber também. Muito obrigado, viu? Boa tarde. Tá, obrigado. Eu vou tentar lembrar de todas as perguntas aqui. Primeiro, em relação à última pergunta, vai ter muito trabalho. A gente já começou os trabalhos desses dias que a gente vai ficar parado. Muito treino. A gente vai se concentrar muito mais. A gente vai ter alguns amistosos que estão previstos a serem confirmados ainda.
e muito trabalho ali no nosso CT. Não temos planejamento de viagem nesse momento, mas se for necessário, se a comissão técnica entender necessário, a gente volta a discutir. Em relação a... Qual era a outra pergunta? Desculpa. Então, em relação às críticas feitas pelo Matos até em relação aos processos. Dos processos. Os processos, cara, todo processo no mundo ele pode ser melhorado, né? Isso é uma certeza absoluta de qualquer processo que a gente converse. A gente tem vários exemplos de muita rapidez de jogadores analisados e aprovados em 15 horas, em 20 horas, em 24 horas. O Veguete é um caso. Um último jogador que acabou não vindo foi analisado e aprovado em 15 horas. Né? A gente começou numa sexta à noite e sábado, depois do almoço, já estava aprovado. Infelizmente não deu certo. Tem outros processos que demoram um pouco mais, tem mais análise de relatórios médicos, mais análise de outros setores, justamente por algum histórico do atleta. Cada atleta é um atleta, né? É único em seu histórico e único em sua performance, histórico de lesões, histórico de saúde. Então, cada um é um processo diferente e a gente tenta padronizar ao máximo, mas é claro que cada um puxa de vez em quando para ser mais rápido ou para demorar um pouco mais. E, novamente, todo processo pode ser melhorado, não tenho dúvida disso. E agora a última para encerrar, Lucas Pedrosa, do SBT. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui na Vasco TV. Lúcio, você fala em respeito ao Alexandre Matos e em quebra de confiança, mas não explica o motivo de fato, que eu acho que o torcedor do Vasco da Gama deveria ouvir do próprio Vasco, que se comunica de uma forma mais escassa, qual é o real motivo. Por respeito ao torcedor, que o Vasco da Gama também precisa comunicar ao torcedor de forma clara o que de fato aconteceu na demissão desse diretor que chegou há 3 meses e já foi demitido. E o outro ponto que eu gostaria de citar aqui é que você também fala em um orçamento de mais de 100 milhões de reais, onde o Vasco tem um dos 5 maiores gastos do futebol brasileiro, mas o elenco se mostra cheio de lacunas. E essa não é uma constatação do Pedrosa, da torcida apenas. É da comissão técnica que pediu reforços nos últimos 3 meses, coletiva após coletiva, o técnico, o auxiliar, o capitão. Como gastar esse dinheiro de uma forma melhor? E outro ponto, pensando também no CT. Por que o Vasco da Gama ainda não investiu no CT e quais são os próximos planos, já que sabemos que o terreno não é da prefeitura? Qual é o planejamento da 777, já que isso é previsto em contrato em relação ao CT? Passam-se as pessoas, mas o Vasco fica. O que tem ficado para o Vasco de legado? Obrigado. Obrigado, Pedrosa. Em relação aos investimentos, a gente tem investido sim no CT Moacir Barbosa. A gente já começou, inclusive, alguns investimentos no CT de Caxias, da base. A gente tem investimentos em São Januário, no alojamento da base. A gente tem investimentos na frota do Vasco, nos ônibus da base, no ônibus profissional. Então, os investimentos estão sendo feitos e exatamente por isso, Pedrosa, porque o Vasco ele fica. A gente vai passar e o Vasco vai continuar e a gente tem que deixar, a gente tem uma das missões nossas aqui, é deixar o Vasco melhor do que a gente recebeu. Eu acho que esse é o principal para todo mundo. Em relação à comunicação, do motivo, na verdade, a gente falou aqui no início, né, a quebra de confiança e que todo mundo tinha acompanhado esses últimos dias o que aconteceu. Então, inclusive, foi alguns prints também vazaram, isso acelerou esse processo de quebra de confiança. Então, esse foi o principal motivo, né, e como todos já sabiam, a gente não ficou só repetindo aqui no início. Sobre contratações, de novo, é natural, né, a gente sempre vai querer, todo time quer contratar, os maiores times do mundo eles sempre querem contratar em toda janela, isso é natural, e um dever da comissão é pedir contratações, né, se eles não pedissem, teria alguma coisa errada nesse processo. Então é natural, e esse debate é proveitoso para o Vasco, é natural novamente, e a gente tem que equilibrar, como você falou, as contratações de jogadores, o investimento em infraestrutura. De novo, a infraestrutura ela vai ficar para o Vasco, né? Os jogadores também vão ser passageiros, mas a gente tem investido sim, e a gente tem sido agressivo, né? Estamos entre os 5 maiores, talvez aí entre os 3 maiores. Ano passado a gente bateu no 3º maior ali, investimento no Brasil, e vamos continuar. Né? Então isso mostra a nossa agressividade no mercado.
Investimentos no CT já falei, sobre as contratações já falei, o motivo já falei. Então, e a comunicação, Pedrosa, que você falou, que é muito importante, existe uma diferença fundamental aqui, que é muito importante que a gente entenda. Hoje o Vasco é uma empresa SA, não é um clube associativo. E isso restringe muito o que se comunica e o que não se comunica. A gente tem responsabilidades diferentes, a gente está sob um guarda-chuva de leis diferentes, né? Cada diretor tem uma responsabilidade diferente na lei das SA, e a gente não pode expor tudo aquilo. Isso é um item da parte da comunicação. E o outro tem muita comunicação que antes era feita, que essa comunicação é estratégica, como por exemplo de orçamento. É claro que eu não vou chegar no início do ano e falar quanto é o meu orçamento, né? Você não vai chegar numa loja para comprar um carro e falar, cara, eu tenho tantos mil aqui reais. Pô, o cara vai te vender exatamente o carro que vale aquilo. Então é claro que a gente não pode abrir a nossa estratégia, e por motivos de confidencialidade da estratégia mesmo, e também por motivos da lei das SA. Muito obrigado aos presentes, aos torcedores que acompanharam na Vasco TV. Até logo. Obrigado a todos. Só queria deixar uma mensagem aqui mais uma vez de agradecimento à torcida, e que o nosso comprometimento é com esse trabalho árduo que a gente tem pela frente, para o Vasco ficar cada ano que passa mais competitivo. Obrigado.